Meu nome é Marcos Oliveira Dumont, mais conhecido como Marcão dos Venenos. Tenho 39 anos, sou atleta de fisiculturismo, sou influencer também e empresário. Tenho uma própria academia e inclusive é onde eu moro. Então, eu era bem magro, né? Pesava só 50 quilos, então aquilo me incomodava um pouco. Meu irmão já treinava, já fazia musculação, então ele já era um pouquinho mais forte, mesmo que não muito, mas ele já era mais forte. E a gente acabava brigando muito também, então uma forma de eu me defender foi entrar na musculação para criar um pouco mais de corpo e ficar um pouco mais forte também, para poder, vamos dizer assim, bater de frente com ele. Uma coisa acaba levando a outra, né? Eu fui treinando musculação, vai ficando mais forte, vai criando mais corpo, a gente vai ficando cada vez mais interessado em crescer mais, ficar maior, a gente nunca fica satisfeito. E uma coisa foi levando a outra. Eu cheguei num certo porte físico, onde a maioria da galera, inclusive minha mãe, ficavam falando, né? Você devia fazer alguma coisa com esse corpo seu, competir, vai olhar não sei o quê. E aí eu acabei indo numa competição de fisiculturismo. Na época, pra mim, o bodybuilder era só tipo Ronnie Coleman, Jay Cutler, então pra mim era tipo algo impossível. Quando eu fui numa competição aqui em Belo Horizonte mesmo, aí eu vi que era algo mais alcançável, porque era mais um nível mais amador mesmo, né? E aí acabei resolvendo entrar nisso aí, né? Começar a fazer dieta, treinar específico mais pro bodybuilding mesmo. Então foi mais ou menos ali, quando eu tava com meus 20 e poucos anos, que eu fui nesse campeonato, vi que era algo mais alcançável e comecei a trabalhar em cima disso para poder, fazer minha primeira competição. Foi em 2008, se eu não me engano. 2008? 2008. Fiz uma preparação sozinho, com o que eu sabia e com o que eu pesquisei na época para saber, né? Foi bem difícil, porque eu nunca tinha feito dieta para perder peso. Eu ainda tinha aquela estigma de ser muito magro. Então, o fato de eu perder peso, de eu emagrecer, vamos dizer assim, para mim era muito difícil ainda, na época. Eu não queria de forma alguma perder peso e emagrecer, porque eu tinha aquela estigma de voltar a ser magro, que era uma coisa que eu não gostava e eu não queria ser. Então foi bem difícil, mas no final deu tudo certo, consegui competir. Aí eu competi em 3 campeonatos seguidos, na verdade, 4 campeonatos na verdade. Foi o Estreantes, onde eu fiquei em 2º lugar, depois foi no Campeonato Mineiro, que eu peguei acho que 4º lugar, alguma coisa assim. Depois eu ganhei uma Copa, um campeonatinho do ENAF. E aí, por ter ganhado esse campeonato, eu classifiquei para o Brasileiro. E aí eu fui para o Brasileiro, só que aí no Brasileiro o nível já era bem mais alto, eu ainda era novo. Primeira vez que eu estava competindo, não tinha treinador, não tinha nada. O meu pequeno conhecimento que eu tinha era ainda bem pouco ainda sobre o fisiculturismo, então acabei indo ruim no Campeonato Brasileiro. Acho que tinham 17, 18 atletas, eu fiquei em 12º, alguma coisa assim. Fiquei bem lá para os últimos colocados. Mas não foi nada que me desanimou. Na verdade, eu sou um cara que eu sou motivado pela derrota e pelo pessoal duvidar da minha capacidade. Então, na verdade, o fato de eu não ter ido bem no Brasileiro e algumas pessoas terem falado, você não serve para isso, você é muito magro, você nunca vai ter o corpo, desses caras maiores, foi algo que me motivou a continuar treinando, a continuar seguindo em frente aí nas competições e no fisiculturismo. Na verdade, o modo que a gente fala, old school, é tipo a galera que vem desde das antigas, que não tá nesse esporte por modinha, porque hoje em dia acabou virando um pouquinho meio que modinha a galera querer competir, a galera querer subir num palco. Na minha época, na época old school, vamos dizer assim, só existia realmente o bodybuilding open. Não tinha a categoria de Classic Physique, Men's Physique. Essas categorias para mim foram feitas para abranger mais pessoas no esporte. Bom para o esporte, sim,
mas eu não considero, né, a galera, vai muita gente por modinha mesmo. Tanto é que hoje em dia eu tenho uma academia onde vira e mexe aparece um cara que nunca treinou na vida e já fala em competir. É algo que pra mim é coisa mais de agora mesmo. E a galera old school é a galera que é das antigas, que é atleta, né, real mesmo, o cara que curte treinar, gosta de treinar pesado, não se importa se a academia é bonitinha, se a academia tem coisinha, bababá, essas coisas não. Gosta de academia raiz, né, vamos dizer assim, academia que tem ferro, tem peso para puxar. Então, para mim, o old school é isso, é a galera mais antiga aí, que realmente curte a musculação e não só o fato de, eu competir por modinha, mas porque é atleta de verdade. Que eu tenho minha própria academia, mesmo quando não era aqui nessa casa, era em outro lugar, eu tinha também um espaçozinho que onde eu morava também dentro da academia. Sempre morei dentro da academia, desde que eu saí da casa dos meus pais. Então, desde que eu tenho uma academia, eu sempre morei dentro da academia. Só que antigamente era só basicamente um quartinho pequenininho, onde cabia só uma cama, um armário. E o banheiro, eu usava o banheiro da própria academia. Cozinha também, eu usava a cozinha que era da academia, tipo meio que uma lanchonete. Então era bem ruim antes. E aí acabou que eu tive essa oportunidade de pegar essa casa, que é muito maior, e conseguir conciliar melhor ainda minha moradia com a academia. Então a gente tem um espaço aqui bem grande de academia e ao mesmo tempo eu tenho um espaço ali dentro que é de casa mesmo, como se fosse uma casa com quarto, banheiro, sala, televisão. Então eu tenho uma casa e uma academia praticamente no mesmo espaço. Então foi uma oportunidade aí, então tipo assim, eu acho sensacional porque é aquele negócio, a maior desculpa da galera para não treinar, para não fazer as coisas é o quê? Tem que ir pra academia, eu tô cansado. Eu já tô dentro da academia o tempo todo, então eu já acordo fazendo meu cardio, eu já não tem como eu falar assim, hoje eu não vou pra academia, porque eu já tô dentro dela. Posso dizer que foi em 2017, quando eu ganhei basicamente todos os campeonatos que eu disputei pela WBF. Eu ganhei o mineiro, depois o brasileiro, o sul-americano, e aí a minha maior conquista foi o mundial em 2017, que inclusive me deu o Procard e que eu já nesse mesmo ano, nessa mesma competição, eu já disputei o Pro e fiquei basicamente em segundo lugar, perdendo só pro Gleicinho, que foi outro atleta brasileiro que também estava lá nesse ano, e disputamos junto, e assim foi uma disputa bem bacana entre eu e ele lá, bastante pontos fortes que ele tinha, pontos fortes que eu tinha, então foi uma coisa bem ponto a ponto ali. Então eu posso dizer que minha maior conquista hoje é essa, ter sido campeão mundial pela WBF e pegado o meu Procard na WBF. É poder, né, você se superar a cada treino, fazer o que tem que ser feito, te dá até mesmo coisas para sua vida mesmo normal, né, de seu dia a dia, porque você tem que ter muita disciplina. Então o bodybuilding para mim é basicamente isso, é minha vida. Minha vida é dedicada ao bodybuilding, desde que eu me entendo por atleta e que eu me entendo como um praticante da musculação, eu dediquei minha vida pelo bodybuilding. Então eu acredito que hoje, para mim, o bodybuilding ele significa realmente a minha vida. Então, foi engraçado que, na verdade, a galera, eu era conhecido como Marcos Juggernaut. O Juggernaut, na verdade, ele veio da luta, quando eu fazia Muay Thai. Eu sou mais baixo, então eu pegava e mais pesado. E na luta a gente sabe que o cara mais baixo ele tem que ser mais leve. Só que como eu fazia a luta meio que de segundo plano, o meu ideal era realmente a musculação, era ficar grande, ficar forte, eu não me importava com isso. Então eu lutava com caras altos.
né? Cara de 2 metros de altura, 1,90 m, que era o cara, que é a galera mais ou menos ali dos 100 quilos. Então, para mim não apanhar muito, eu tinha que estar sempre próximo do adversário, colado nele. E então eu só lutava andando para frente, eu nunca recuava. E o Juggernaut, ele é basicamente isso, ele começa a movimentar, nada para ele. E comigo era mais ou menos a mesma coisa, eu podia estar apanhando o que fosse, eu tinha que continuar andando para frente para não dar espaço para o meu adversário me bater mais. E aí eu encurtava a distância e aí eu ficava na vantagem por ter os braços mais curtos, né? Eu conseguia acertar mais golpes e tomava menos golpes. Se eu ficasse na distância, até mesmo um chute, o cara conseguia me acertar muito fácil. Então o meu apelido primeiro foi o Juggernaut. Só que é um apelido mais difícil de escrever, mais difícil da galera procurar. Então eu participei de um podcast com o Renato Cariani e por causa dos memes, né, que eu sempre tô falando de veneno, sempre tô falando, né, das coisas, meus protocolos, eu acabei que fiquei conhecido como o Marcão dos Venenos. O Renato Cariani mesmo falou, é uma coisa muito mais fácil da galera te achar na internet, de procurar no YouTube, no Instagram. Então foi meio que uma jogada meio que de marketing mesmo, de mudar, em vez de Marcos Juggernaut, que era mais difícil de escrever e mais difícil de achar, para Marcão dos Venenos, que foi uma coisa mais óbvia, mais fácil e que eu já estava sendo reconhecido dessa forma por causa dos memes e por causa dos meus conteúdos, que era falando mais sobre os venenos. Hoje eu tô correndo atrás do Procard pela NPC, né? E poder disputar um Olímpia. Pode parecer assim um sonho mais distante, porém é o que eu tô correndo atrás e é o que eu vou tentar até minhas últimas forças, até eu não conseguir mais. Até realmente eu perceber que não dá mais para evoluir, não dá mais para correr atrás disso. Mas enquanto eu estiver vivo e tenho força de vontade para treinar, para fazer o que tem que ser feito, eu vou fazer e vou correr atrás desse Procard, independente de quão distante ele esteja, e da mesma forma tentar, depois que pegar esse Procard, tentar disputar um Olímpia, que é o sonho de qualquer atleta hoje em dia, seria realmente essa, de conseguir disputar um Olímpia. Pegar o Procard, né, e disputar um Olímpia. É muita coisa. Mas eu acho que eu não iria falar nada, não mudaria nada. Porque o que eu sou hoje, eu sou porque eu fui o Marcão do passado. Talvez se eu fosse diferente no passado, eu não seria o Marcão que eu sou hoje. Então acho que eu não mudaria nada não. Porque é complicado. Eu poderia talvez no máximo, né, dar algumas dicas em questão de treino e dieta, para desde lá no início eu fazer tudo corretinho. Talvez eu conseguisse ser um pouco já avançado aí hoje. Agora eu tô com um projeto, né, de fazer 3 dias treinando, um dia de descanso, sendo que no dia que treina eu faço 2 treinos no dia. A divisão tá perna, peito e ombro e tríceps. No dia de perna são 2 treinos de perna, um mais voltado para o quadríceps, um mais voltado para o posterior. No dia de peito e ombro é peito num horário, ombro no outro horário. No dia de tríceps eu faço panturrilha de manhã e tríceps à noite. Aí eu faço um dia de descanso e aí eu faço outra sequência de 3 treinos. Só que aí é perna, costas e bíceps. Perna, o mesmo esquema, 2 treinos, um voltado mais para o quadríceps, um voltado mais para o posterior. Costas são 2 treinos, um mais para largura, né, puxadas, e o outro de remadas, mais para densidade das costas.
E no dia do bíceps a mesma coisa, panturrilha de manhã, bíceps à noite. E aí mais um dia de descanso e aí repete tudo de novo.